E é isso aí, pessoal. Continuando aqui então, eu queria soltar uma trilha para vocês. Não sei se vocês conhecem. Ó. Dica da semana para vocês ouvirem aí, tá? É Losing My Religion, do R.E.M. Tá? Uma banda dos anos 70, dos anos 80, tá? Não tem nada a ver com a nossa aula, mas eu acho que fica legal a dica para vocês aí, tá bom? Outra coisa também, eu vou presentear um de vocês, tá? Com esse lindo livro aqui, vou fazer um sorteio para vocês, Estratégias da Persuasão, a doutora Sueli Flor e a Helenesis Camocard, da Universidade de Marília, minhas orientadoras, né, no mestrado. E, assim, um bom livro para vocês, principalmente quem vai trabalhar com jornalismo, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, eu estou fazendo de maneira sintética aqui para vocês verem, perdão, para vocês poderem seguir o texto certinho, né? E eu fazer uma maneira resumida aqui para vocês. Eu não vou estar lendo aqui, obviamente, vocês deverão proceder com a leitura desse material, mas para a gente poder discutir aqui sobre a ótica do processo de comunicação e a percepção sob Habermas. Então, eu falei no vídeo anterior, no primeiro momento da nossa aula, que Habermas ele tem a ideia do conteúdo, do diálogo como a força e não o convencimento. Ok? Acho que isso ficou claro para todo mundo. Então, por que isso é importante entender, né? Porque quando a gente toma o processo de percepção, esse fenômeno que é o processo de percepção, né, ele ocorre dentro do processo de comunicação. Então, vocês podem ver no texto de vocês. Então, a gente interage basicamente percebendo, sendo reativa dentro de um processo comunicativo como um todo. Então, eu até disse no vídeo 1 lá, e repito novamente, que se você for tentar querer discutir um determinado assunto, ele vai ser muito mais baseado o processo comunicativo e o processo de comunicação e a percepção vai ser a resposta daquilo que você está recebendo. Ok? Então, a gente interage com o meio externo, como está no nosso texto, né? A gente tenta conversar uns com os outros, a gente tenta passar algum domínio de algum conteúdo de maneira mútua, né? E no fim, a polarização e as diferenças acabam, né, se tornando vieses comunicativos como um todo. Então, se a gente observar o processo comunicativo ali, da emissão, o texto, né, a mensagem ao receptor, vocês vão observar que é muito complexo entender como isso gera a percepção para as pessoas. Então, assim, se você fechar o olho, né, agora isso, se estiver na sua casa aí agora, você está na sua casa, se você fechar o olho e eu vou até procurar uma música aqui, quer ver? Uma música bem, vamos dizer assim, romântica, né? Vou pegar aqui tudo para vocês entenderem, então isso é legal. Já vou colocar. Ó. Feche os olhos aí. Você vai perceber que essa música está transmitindo sentimento, ó. Então essa ideia de percepção ela passa pelo processo comunicativo. Não sei se eu fui claro para vocês. Então a gente inicia uma comunicação, né, usa dos mecanismos, né, gera os estímulos e os estímulos geram a percepção. Então, se a comunicação, gente, é um agir social, como o Habermas ele defende isso, ou seja, né, se não lá naquela frase célebre dele, ele diz que não existe intelectuais se não houverem leitores. Ele está defendendo essa ideia. Então, se a comunicação é esse comportamento social que gera esse efeito perceptivo, então a gente tem que imaginar que o mundo, por exemplo, de homens e mulheres, como está aqui no texto, ele precisa captar
essa ambiência. O que que é essa ambiência? É o ambiente no qual a gente está cercado para gerar recepção. Tá ok? Então, o emissor, o receptor, a mensagem fazem parte de um processo que ele é totalmente interligado para gerar a ideia de recepção. E essa recepção, ela é individual e ela é coletiva. Vamos fazer um exercício aqui para vocês entenderem. Eu estou me mexendo muito? Acho que eu estou me mexendo muito. Vamos fazer um exercício aqui mas eu queria falar antes para vocês do Bombril, né? Brincadeira. Vamos fazer um exercício aqui sobre, acho que vocês devem ter visto, né? É impossível vocês não tiverem, não terem visto. Certamente vocês viram aí o discurso do nosso presidente da República, certo? Vocês observaram a enxurrada de críticas, né? Não vamos entrar no mérito aqui de julgar, viu, gente? É só para a gente entender. Vocês observaram a enxurrada de críticas que surgiram logo depois desse que eu considero assim desastroso esse discurso. Por que eu considero desastroso? Eu posso até concordar com vocês, e agora vamos usar um pouco Habermas, eu posso até concordar com vocês e com alguns, evidentemente, que de repente a fala, o conteúdo, ele tem algum nexo. A gente pode até discutir isso, ok? Isso é discutível, tá? Mas vocês não concordam comigo que o teor, a maneira que se põe, que se coloca, é o que gera a percepção? É a loucura? É o que Habermas está querendo dizer aqui. Ó. Então, a percepção, a emissão e a percepção e a recepção de uma mensagem, ela é individual, como está no texto de vocês, ó. Ela é coletiva e ela apresenta as mesmas possibilidades. O que ele está dizendo? Ele diz que tanto no indivíduo, tanto no coletivo, ele apresenta os mesmos resultados. Só que com detalhe, no individual, a proporção é uma e no coletivo é outra. Então, o que nós vimos ontem, né, assim, sobre a ótica do processo comunicativo, é uma transmissão de ideia catastrófica. É uma transmissão de sentimento que vai gerar muito problema. Né? E sem entrar no mérito se o conteúdo ele tem relevância ou ele não tem. Mas a maneira de se dizer, a maneira de se colocar, que é no caso aqui o objeto do nosso estudo, a percepção, é que nós estamos num navio sem capitão. Tá? E vocês interajam comigo e mandem os comentários. Tá? Se isso não tem nada a ver, vocês podem discordar, é um direito teu. João, para de coçar o olho aí. Tô brincando, viu, gente? Loucura. Então, a gente, continuando aqui, a gente percebe o mundo como indivíduos e membros de um entorno social, tá bom? E principalmente se a gente tiver status social, os indivíduos como membro desse entorno, né, que vai envolver a nossa cultura, a nossa idade. A gente tende a perceber, tá, de maneira direta, né, que o bombardeio de mensagens eles se tornam similares. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo, o objeto da mídia, então a teoria da bala hipodérmica que a gente vai ver lá estudar nas escolas, né, o que a gente está vendo aí é esse bombardeio de informações, né, que nos faz perceber, criar um cenário complexo, né? Repito, a gente pode discutir se as medidas são certas, se as medidas estão erradas, né? Baseado aí no aspecto científico, no aspecto político, a gente pode sentar e debater horas e horas sobre esse efeito. Esse não é o centro da nossa discussão, mas a ideia é entender sobre que esse bombardeio midiático ele causa sim uma percepção muito estranha, no mínimo equivocada na nossa cabeça e o nosso senso de opinião, ele começa a ficar, vamos dizer, do modo mais geral, ele começa a ficar assim estremecido. Isso tem muito a ver com a teoria da comunicação de massa. Viu, gente? Então, assim, e esse país hoje, em termos políticos, ele está polarizado, as discussões ficam. Isso é sentar numa bomba relógio,
né, e ver quando alguém vai acender o pavio ou vai puxar o pino da granada, tá? E Habermas ele defende que esse efeito, por isso que esse resultado dá assim, tá? Esse resultado ele se clarifica dessa maneira, porque ele defende aqui, ó, se vocês forem ver no nosso texto, que o resultado não é igual para todo mundo. Então por isso que a gente tem tanta divergência de informação, de opiniões, porque o processo de percepção em cada uma das pessoas elas têm um efeito, um significado diferente. Então, há diferença na percepção dos indivíduos. Então, cada um de vocês, agora, vocês estão vendo a situação com um cenário, de uma forma, sim ou não? Certamente que sim, que vocês devem estar tendo uma percepção, né? E essa loucura que está acontecendo, esse isolamento, essa situação nunca antes vivida nesse país, esse momento, ele é um processo, nós somos um produto desse processo comunicativo e que nós geramos uma percepção, né? Que essa percepção vai ser atenuada. E os meios de comunicação têm um papel fundamental nisso. Daqui 30 anos, daqui 40 anos, quando vocês forem avós, né? Daqui 50 anos, não sei qual vai ser esse tempo, isso vai acontecer, e se vai acontecer, brincadeira, tem que acontecer. Quando nós vamos contar a história para os nossos netos, né? Meu Deus, um cenário de guerra. Como que a história vai ser contada? A história vai ser contada por uma percepção de cada um, dado uma situação, dado um determinado momento em que vocês ali puderam enxergar e ver a coisa como um todo, tá bom? Então, no texto, vocês vão ler aí, né, que essa recepção ela revela especificidades de natureza físico-biológica, ou seja, né, e psicológica de cada um de nós. Então, envolve, gente, aí sim, a questão de cultura, a questão de conhecimento, né, a questão. Aqui, quando ele fala de natureza físico-biológica, quem é da publicidade vai estudar dentro do conceito de teoria de mercado, dentro das necessidades, a teoria de Maslow, a pirâmide de Maslow, né? Que ele fala que nós somos seres e indivíduos movidos por determinados critérios. E esses critérios eles têm uma hierarquia de prioridades. Então ela é chamada de teoria de Maslow, né? Que ele diz que nós temos necessidades básicas para sobreviver, que são necessidades fisiológicas, necessidades de status, necessidades de autoconhecimento e por aí vai, tá? Não vou delongar aqui, mas aí quem é da área da oportunidade vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, ok? Então vou dar continuidade aqui, tá? Que o nosso vídeo tá para terminar esse terceiro momento. Então, nesse sentido, né, a gente é incapaz, dentro dessa percepção, de pensar por modo próprio, gente. Então, assim, se eu disser para vocês descreverem para mim, tá? Fazerem para mim um texto argumentativo colocando a opinião de vocês sobre esse contexto, sobre essa situação toda como um todo. Tá? Então, a gente, diante desse bombardeio, dentro dessa percepção, o processo comunicativo ocorre. Então, o que é o processo comunicativo? Para a gente encerrar esse segundo núcleo aqui, tá? O emissor, os meios de comunicação, a mensagem, a situação e nós, os receptores. A partir deste módulo, nós configuramos os nossos leads internos, baseado naquilo que a gente tem de conhecimento, e aí a gente gera uma percepção, que é uma percepção unilateral enquanto indivíduo, que indivíduos se aglomeram, como diz Habermas, e criam aspectos sociais. E dentro desses aspectos sociais é que que começam todas as divergências, e onde o argumento ele perde a força, porque existe a objetivação aí do convencimento. Ok? Segundo núcleo encerrado, vamos para o terceiro e último núcleo, tá bom?